Livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento e ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, ele começa no ponto em que os evangelhos terminam. Versículo 1 do capítulo 1 deixa claro que houve um primeiro tratado para Teófilo, como já comentamos no livro de Lucas. O livro de Atos, ele fornece um relato muito fiel sobre o nascimento e o crescimento da igreja cristã, que começa em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos e depois vai se espalhando por todo o Império Romano. E isso só vai acontecer mediante o revestimento do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, verso 8. Eles foram revestidos do Espírito Santo e capacitados para o cumprimento da missão da igreja. Em Atos 1 e 8, eles recebem do Senhor Jesus um roteiro da obra missionária, como deveria fazer, por onde começar, desde Jerusalém até os confins da terra, e isso eles cumpriram na risca. Porque do capítulo 1 ao 7, o evangelho é pregado em Jerusalém, na Judéia. E no capítulo 8, ele sai da Judéia e vai para Samaria. No capítulo 9, o evangelho alcança Damasco, na Síria. E no capítulo 11, ele chega até a região da Antioquia da Síria e daí vai se espalhando por todas as nações. Então, o livro de Atos, ele conta a história de como o cristianismo foi fundado, como ele foi organizado e como os problemas foram surgindo, os ataques, as perseguições, e como, mesmo diante de tanta perseguição, a igreja nunca parou de crescer. Por quê? Porque ninguém pode parar o crescimento da igreja. Jesus havia dito em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Do capítulo 1 até o capítulo 12, os textos mostram claramente o ministério focado em Pedro, estabelecimento da igreja, sua expansão, e depois do capítulo 13 até o 28, concentra-se o ministério do apóstolo Paulo, com as viagens missionárias, ao concílio em Jerusalém e, por último, o julgamento de Paulo. Então, com Pedro, mostra o ministério do evangelho aos judeus e com Paulo aos gentios. Nós vamos aprender lições maravilhosas com esse livro. Aprenderemos que o segredo da igreja primitiva foi perseverar, mesmo diante das dificuldades, dos ataques, das perseguições. A igreja permaneceu firme com uma fé inabalável. Aprenderemos também desse livro que a igreja primitiva, ela entendeu qual era a missão da igreja na terra e ela concentrou no cumprimento desta missão, que era pregar o evangelho até os confins da terra. E nós vamos aprender aqui, tanto com o ministério de Pedro como de Paulo, nós vamos aprender várias estratégias de como podemos realizar a obra missionária. E, por fim, aprenderemos que o segredo da igreja é manter-se cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, será impossível realizar a obra de Deus na terra. Sem o Espírito Santo, será impossível perseverar. E sem o Espírito Santo, será impossível vencer as tentações, vencer nas perseguições e manter uma fé inabalável. Portanto, sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos estudar esse livro tão precioso. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. Capítulo de número 1, nos versos 1 ao 11, é uma espécie de uma ponte entre
o que foi registrado nos evangelhos e o que marcou o início da igreja cristã. Jesus passou 40 dias ensinando os seus discípulos, depois de haver ressuscitado. Verso de número 3, Lucas descreve que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E esta é a base da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Cristo, não há cristianismo. Muitas pessoas, muitos mártires morreram por uma causa, por uma fé, mas Jesus ele morreu, mas ressuscitou. E esta é a marca do cristianismo. Verso de número 4, Jesus então dá instruções específicas aos apóstolos, dizendo para eles, verso de número 4, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Qual promessa? Verso de número 5, João batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para que vocês serão revestidos do Espírito Santo? Verso 8: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas. A palavra testemunha significa aquele que atesta uma verdade, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A palavra grega para testemunha é a mesma que mártires, ou seja, vocês serão testemunhas, vocês vão atestar essa verdade e vocês serão capazes de morrer por essa verdade, morrer por defender essa verdade. Mas vocês não farão isso se não estiverem revestidos. Então eu vou revestir vocês para que vocês cumpram fielmente esta missão. E, logo em seguida, verso de número 9, Jesus foi sendo elevado até as alturas e uma nuvem o recebeu e o ocultou dos olhos dos seus discípulos. Então aparecem dois anjos e lhes faz uma maravilhosa promessa. Verso de número 11: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu os viste ir. Como foi o passo a passo para Jesus subir? Ele vai para o Monte das Oliveiras e do Monte das Oliveiras ele vai para as nuvens. E no retorno da mesma forma. Primeiro ele virá até as nuvens e quando a igreja será arrebatada. E depois, na sua segunda vinda, Jesus pisará a terra, onde? No Monte das Oliveiras. Eles voltam para Jerusalém e eles vão então para o cenáculo, todos os discípulos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles ficaram ali então perseverando em oração. Inclusive, Maria, sua mãe, estava ali também clamando, orando, porque ela também dependia do Senhor. Aproximadamente 120 discípulos estavam ali orando. E a partir do verso de número 15, Pedro então mostra a necessidade de se escolher um novo apóstolo no lugar de Judas. O critério, verso 21, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Esse é o pré-requisito, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E então Matias foi selecionado para ficar no lugar de Judas como apóstolo. A palavra apóstolo, como já estudamos, significa enviado.
devidamente habilitado. Capítulo de número 2 é o registro maravilhoso da descida do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha apenas sobre algumas pessoas para realizarem chamadas específicas, mas a promessa era que Jesus derramaria o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Na primeira aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para capacitá-las para o exercício desta missão. E no Novo Testamento, o Espírito Santo não viria apenas sobre, mas Jesus prometeu que ele estaria dentro de nós. Então, eles estavam reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a palavra Pentecoste é 50º dia, que era o 50º dia após a festa da Páscoa, e era a festa da colheita, quando eles celebravam, agradeciam a colheita dos primeiros frutos. E o Senhor propositalmente escolheu que esse dia fosse o dia da descida do Espírito Santo, porque houve nesse dia também uma grande colheita de almas. Então, se Jesus ficou 40 dias depois de haver ressuscitado entre eles, e se o Espírito Santo desceu no 50º dia, significa então que eles ficaram 10 dias esperando. E então se cumpriu a promessa de Jesus que diz: não muito depois desses dias, vocês serão revestidos pelo Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que gera no ser humano um novo nascimento, porque somente ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Senhor Jesus também promete, além de recebermos o Espírito Santo, ele nos promete que ele pode nos revestir do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer aqui no capítulo 2 do livro de Atos. E qual é o sinal desse revestimento? Verso de número 2: de repente veio do céu um som como de um vento. Não um vento, mas um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Uma outra evidência, verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. O que aconteceu naquele dia foi algo milagroso. Aqueles judeus, pessoas simples, começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. O propósito de Deus era que, naquele dia, em Jerusalém, quando havia pessoas de várias nações, o evangelho fosse pregado em várias línguas. O que houve aqui de sobrenatural é que essas pessoas começaram a falar nesses outros idiomas sem nunca haver estudado. Verso 6: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Estudaremos, ao longo do livro de Atos, que existe uma outra variedade de línguas, e essas línguas não são especificamente língua de alguma nação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz que há uma língua que ninguém entende. Estudaremos isso nos próximos livros. Mas, enquanto alguns desses estrangeiros ouviam a palavra de Deus, verso de número 11, falando das grandezas de Deus, maravilhavam, outros, verso 13, zombavam e diziam: estão bêbados. Então Pedro, corajosamente, ele começa a pregar a palavra de Deus, e ele prega Joel 32. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, Pedro explica que ali estava dando início ao cumprimento de uma profecia e que
eles também poderiam receber. Verso 38, mas eles precisavam se arrepender, mudar de vida. E ele diz, verso 39, que essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor Jesus, chamar. E ele então pregava, exortando aquelas pessoas a se salvarem dessa geração perversa. E de apenas 120, esse número cresceu. Naquele dia, muitas pessoas se converteram, foram batizadas e agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este foi o segredo da vitória da igreja primitiva: perseverar, permanecer. Havia temor, havia sinais, havia maravilhas, e eles nunca pararam de orar. Verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Livro de Atos, capítulos 3 e 4. Capítulo de número 3 mostra a vida prática desses apóstolos. Eles tinham uma vida de oração. Normalmente, eles oravam 3 vezes ao dia, de manhã, por volta de 9 horas, à tarde, por volta de 15, e à noite, no pôr do sol. A igreja primitiva, ela venceu as tentações, venceu as perseguições, porque perseveravam na oração. E um desses dias, indo para o templo orar, Pedro e João foram abordados por um homem aleijado que pediu esmola para eles. A resposta de Pedro é maravilhosa, verso de número 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estava dizendo, eu tenho algo maior que a esmola. Se eu te der uma esmola, você vai continuar aqui dependendo das esmolas. Mas Jesus tem cura para você, cumprindo aqui o que Jesus havia prometido em Mateus capítulo 10. Eu vos darei poder. A palavra poder, no grego, exousia, significa autoridade ou autorização para fazer em nome de Jesus. Então, agora está se cumprindo o que Jesus prometeu a eles e no nome de Jesus. Aquele paralítico se levantou e passou a andar. Mas isso atraiu muito a atenção das pessoas que passaram a ovacionar Pedro e João, mas eles não aceitam esta beatificação, essa veneração. E no verso de número 12 eles dizem: não tem nada em nós, isso não está acontecendo por causa de poder humano. O que aconteceu aqui, quem fez foi Jesus, e ele começou então a pregar, a anunciar Jesus para aquelas pessoas. Verso 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos esta perfeita saúde. Foi ele que deu saúde a esse homem. Ele os convida, 19, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E no capítulo de número 4, a cura desse mendigo em frente ao templo também teve uma repercussão negativa entre os judeus, os religiosos, e verso de número 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, verso 3, lançaram mão deles e os encerraram na prisão. Porém, verso de número 4, naquele dia, mais pessoas se converteram e esse número de convertidos chegou a quase 5.000, porque ninguém pode parar a igreja de Jesus. Quanto mais a igreja sofria perseguição, mais a igreja crescia. E eles foram questionados, então,
com qual era a fonte desse poder, verso de número 7, com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E mais uma vez, Pedro, verso 8, cheio do Espírito Santo. Estamos percebendo aqui um novo Pedro, um Pedro transformado, o Pedro que antes negou, o Pedro que antes falava pelos cotovelos, agora ele é corajoso e agora ele é ousado. E ele então declara qual é a fonte daquele poder. Verso de número 10. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é no nome desse que esse homem foi curado. E, verso 12, outra coisa, não tem outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente em Jesus. Não tem outro nome, não tem outra pessoa. Ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus. E então eles foram proibidos, ameaçados. Verso de número 17, para que não falassem mais no nome de Jesus. A resposta deles foram, verso 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós somos testemunhas. Nós estamos apenas falando daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós conhecemos. Versículo de número 29, diante das ameaças, o que eles fizeram? Eles foram orar. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto nós pregamos, o Senhor estende a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo filho, Jesus. E o que aconteceu? 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lembremos desse texto quando enfrentarmos desafios, ameaças nesta geração. Pessoas têm se levantado contra a pregação do Evangelho. Nós estamos sendo acusados de homofóbicos, fascistas, retrógrados. A pregação tem sido chamada pelos progressistas de discurso de ódio. E quantos cristãos no mundo inteiro têm sido presos, mortos por causa do Evangelho? É melhor morrer por causa da nossa fé do que perder a nossa fé, perder a nossa salvação. Lembremos desse texto. O segredo é orar, ser revestido de poder e continuaremos cheios do Espírito Santo, anunciando com ousadia a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulos 5 e 6. Os capítulos anteriores, nós percebemos os ataques de Satanás de fora para dentro, que foi a perseguição. Agora, nos capítulos 5 e 6, nós vamos perceber o ataque de Satanás de dentro para fora. São os ataques internos da igreja, como, por exemplo, no capítulo 5, desonestidade, cobiça, e no capítulo 6, problemas administrativos. Então, nós percebemos que, mesmo com a vinda do Espírito Santo sobre aqueles cristãos, eles não ficaram imunes, isentos das tentações. E no capítulo de número 5, há uma história aqui de um casal, Ananias e Safira, que mentiram sobre o valor de uma propriedade que eles venderam. Então, no capítulo de número 4, nós percebemos o quanto a igreja era generosa. As pessoas, elas, por si só, por livre e espontânea vontade, elas vendiam seus bens e repartiam com as pessoas mais pobres. Diferentemente do que os progressistas ensinam hoje, usando até mesmo este texto de Atos, dizendo que o cristianismo é comunista, que as pessoas dividiam seus bens,
mas isso não era regra e não era por obrigação, como as pessoas hoje querem fazer. Obrigar as pessoas, os capitalistas, obrigar os fazendeiros, obrigar os empresários a dividir o que eles têm com as pessoas. Isto não é bíblico. Aqueles faziam de livre e espontânea vontade. E a prova disto é a história desse casal, Ananias e Safira. A punição de Deus não veio sobre eles por causa de mesquinhez. Por que é que eles foram punidos pelo Senhor? Bom, eles tinham a opção de vender ou não vender a propriedade, mas caso decidisse vendê-la, eles poderiam também trazer para a igreja, repartir com os pobres o valor que eles quisessem. Então, o pecado deles foi mentir diante de Deus, diante do povo, dizendo que a propriedade havia sido vendida por um valor X, quando na verdade não havia sido vendida por aquele valor. Qual foi o pecado deles? Mentira. E uma mentira para tentar enganar a Deus e ao povo sobre o relacionamento com Ele. Então, eles estavam preocupados com a aparência, querendo mostrar mais generosidade do que realmente estavam fazendo. É o mesmo pecado do farisaísmo. Então, eles foram punidos com morte pelo Senhor. Mas Deus tinha um propósito aqui. Verso de número 11: houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Qual era então o propósito de Deus ao puni-los? Era trazer esse temor para o povo de Deus, era estimulá-los à santidade, à honestidade, à sinceridade e à reverência na casa de Deus. Verso de número 4, Pedro disse a eles: não mentistes aos homens, mas a Deus. E o resultado veio, a igreja continuou a crescer. E no capítulo de número 6, à medida que a igreja crescia, é claro que aumentavam também os problemas, as necessidades. Então, aqui temos um outro ataque interno, que era a murmuração. Verso de número 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração. De quem? Dos gregos contra os hebreus, ou seja, dos gentios contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, talvez pela dificuldade da fala, do relacionamento, uma comunidade cristã composta de judeus e de gentios, começou a haver murmuração e talvez competição entre eles. Então, agora, a Igreja do Senhor começa a passar pelo processo da organização. E nessa organização vai se estabelecer, então, funções. E eles, então, reúnem os 12 juntamente com uma multidão dos discípulos, e eles então estabelecem esta organização da diaconia, do serviço na casa de Deus. E quem teria essa obrigação de servir à mesa, mas não era qualquer pessoa, eles não estavam aqui desprezando esta função. Pelo contrário, verso 3, deveriam ser 7 varões que tivessem, primeiro, boa reputação, alguém que desse bons exemplos, alguém que não causasse escândalo na obra de Deus e também fosse cheio do Espírito Santo e, através do Espírito Santo, também fosse cheio de sabedoria. E verso 4, os apóstolos que foram convocados pelo Senhor, que foram chamados, enviados para pregar a palavra, verso 4, eles dizem: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E é interessante observarmos essa ordem. Primeiro, oração. Nós podemos orar e não pregar, mas nunca podemos pregar sem orar. A ordem é essa: perseverar primeiro na oração.
no clamor, num relacionamento com Deus. E assim estaremos aptos para exercer o ministério da palavra. Verso de número 5. Então, tem a lista desses diáconos, desses servos, desses ajudantes na casa do Senhor, estariam servindo às mesas, o serviço da diaconia, e os nomes que aparecem aqui são nomes gregos. Então, a escolha aqui foi muito sábia, muito cordial, a favor desses gentios que não tinham entendido ainda, estavam se sentindo excluídos nesse atendimento às viúvas. E no meio desses diáconos, um deles, chamado Estevão, se destaca pelas suas qualidades. E Estevão, verso 8, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E isso causou muita inveja e perseguição a Estevão. Verso de número 10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Verso 11, então subornaram os homens para que dissessem, pagaram pessoas para mentir, para produzir fake news, calúnia sobre esse grande homem de Deus. Qual foi a mentira? Nós ouvimos esse homem proferir palavras de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, e ele está, verso de número 14, da mesma acusação que fizeram a Jesus. Nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E esta acusação vai provocar a morte de Estevão no próximo capítulo. O que nós percebemos aqui? Que a estratégia de Satanás continua sendo a mesma, mentir sobre o povo de Deus. Mas Jesus havia dito isto. Em Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque fizeram o mesmo com os profetas que vieram antes de vocês. Então, Jesus nos avisou e nós precisamos continuar firmes, sabendo que enfrentaremos mentiras, calúnias, acusações. Mas, como temos lido e estudado no Evangelho de Atos, ninguém pode parar a Igreja de Jesus. Livro de Atos, capítulos 7 e 8. Capítulo de número 7, então continua o capítulo de número 6, e aqui mostra com detalhes os últimos momentos da vida de Estevão. Percebemos aqui que, embora Estevão, Filipe fossem diáconos, eles também pregavam o evangelho, ou seja, a chamada da pregação do evangelho, o ide de Jesus é para todo cristão. Alguns terão chamadas específicas, itinerância, chamada missionária, mas o ide para pregar o evangelho é para todo cristão. A chamada específica ali era para os apóstolos, que perseveravam na oração e no ministério da palavra, mas todo cristão também foi chamado para pregar o evangelho. E aqui ele prega com sabedoria, com ousadia, e ele começa então a mostrar qual era o plano de salvação que Deus faz em Gênesis 3:15 e como a nação de Israel foi importante nesse plano de salvação. Deus promete que através de Abraão ele enviaria Jesus, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E agora, na sua pregação, Estevão conta tudo desde o princípio. É o sermão mais longo e com mais referências bíblicas de todo o Novo Testamento. Ele então conta como que Abraão sai da terra dele e ele vai em direção à terra de Canaã, e mesmo sem Abraão ter um filho, Deus promete que daria para ele a posse daquela terra, e a descendência de Abraão, verso de número 5, tomaria posse daquela terra. Deus estava dando a terra de Canaã, que é a nação de Israel atualmente. Deus estava dando para eles aquela terra, e ele no verso 6, ele fala sobre Gênesis 15,
Deus dizendo que eles ficariam 400 anos em uma terra estrangeira. Verso 8, Deus fazendo uma aliança com esse povo, começando em Abraão. Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, e Jacó vai ter o nome trocado para Israel. Através de José, verso 9, eles vão para a terra do Egito por causa da fome, verso de número 11, e verso 14, quantas pessoas chegaram ali dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, apenas 75 pessoas, e verso 17, mas esse povo cresceu, multiplicou, conforme Êxodo capítulo 1, e como surge um outro faraó que não conhecia a história de José, e ele começa a escravizar esse povo, verso 19, maltratando o povo de Deus, matando crianças, para impedir o crescimento desse povo. Interessante que Estevão está pregando e mal sabia ele que em alguns momentos ali ele também seria morto por causa de um plano maligno, por causa de um projeto de Satanás para também tentar barrar o crescimento da igreja, o crescimento do povo de Deus. Mas no meio ali daquela matança do faraó, Deus então preserva uma criança chamada Moisés, e essa criança é instruída primeiro, verso 23, 40 anos, ele é instruído na ciência dos egípcios e ele se torna um homem muito sábio, inteligente, instruído em toda a ciência, geografia, mas ele não estava apto ainda para o exercício da chamada, verso de número 30, então ele faz 40 anos, ele sai do Egito e agora 40 anos ele vai ficar junto com o povo de Deus no deserto e pastoreando ovelhas e cuidando daquele povo, aprendendo com aquele povo a palavra de Deus sendo levada para Moisés no Monte Sinai e Deus dando diretrizes para aquele povo, e só então Moisés agora está pronto para 40 anos pastorear aquele rebanho, verso de número 36. 40 anos na terra do Egito, 40 anos junto ao seu povo no deserto, crescendo espiritualmente. Primeiro cresce intelectualmente, depois cresce espiritualmente, e a sua terceira etapa dos seus 40 anos foi cuidando das ovelhas do Senhor, pastoreando aquele povo no deserto, guiando aquele povo pelo deserto. Então, a história de Moisés é uma lição lindíssima, precisamos crescer intelectualmente, também espiritualmente, e para depois fazermos a obra do Senhor com tanta eficácia como fez Moisés. Morreu com 120 anos e 3 etapas de 40 anos. E Estevão está mostrando para esses judeus o quanto a nação de Israel resistia ao Espírito Santo, verso 51, perseguiram profetas, mataram, traíram o povo de Deus, e isso causou muito ódio no coração deles, e eles então mataram o homem de Deus, Estevão. Foi o primeiro mártir da história da igreja. Morreu por pregar a verdade. E Estevão, então, verso 56, ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem, Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. E eles então apedrejam Estevão, matam Estevão e pega suas roupas e entrega para um homem chamado Saulo. E aqui é a primeira vez que é mencionado o maior apóstolo do Novo Testamento. Capítulo de número 8, verso 1 diz: E Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Qual era o propósito de Deus? E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, verso de número 4 diz assim, ó: os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E o que é que o fogo faz? Uma centelhinha de um fogo pode causar incêndio em uma floresta e se espalha fagulhas
esse fogo vai disseminando, vai se espalhando. O propósito de Deus era espalhar esse fogo. Através da perseguição, eles se dispersaram, cheios do fogo do Espírito Santo, e anunciaram a palavra de Deus, e a igreja continuou crescendo. E o evangelho, então, chega até Samaria. Lembra que esse povo era muito odiado pelos judeus, agora eles estão ali cheios do Espírito Santo, levando a palavra de Deus a esses samaritanos. E o apóstolo Filipe, então, foi enviado para pregar lá. E muitos samaritanos se converteram ao cristianismo. E a partir do verso 26, um anjo do Senhor orienta Filipe a seguir uma nova direção e aproximar-se de uma carruagem, e nessa carruagem tinha um homem lendo as escrituras sagradas, mas ele não compreendia. Então, Filipe aproxima, explica para ele e mostra que aquele texto estava falando acerca de Jesus, como estudamos durante todo o Antigo Testamento, nós comentamos sobre isso, que o Antigo Testamento fala tudo acerca do plano de salvação, da pessoa de Jesus, e agora está se cumprindo o Antigo Testamento, e esta era a dúvida daquele eunuco, e então, quando ele entende, ele quer ser batizado. Verso 36, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? 37, disse Filipe, é lícito, se creres de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele então foi batizado. Então, a igreja primitiva, ela estava cumprindo a ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós, Igreja do Senhor, precisamos manter o foco da nossa missão. Este é o papel da igreja na terra: sermos sal, sermos luz, anunciar o evangelho, as boas notícias para aqueles que estão perdidos. Nós já recebemos a verdade e nós precisamos levar a verdade àqueles que ainda vivem a mentira. Precisamos levar a luz para aqueles que ainda vivem nas trevas. Livro de Atos, capítulos 9 e 10. Capítulo de número 9 é um dos capítulos mais impactantes desse livro. Por quê? Porque aqui está registrada a conversão de Saulo, um perseguidor de cristãos, que depois veio a se tornar o maior missionário depois de Cristo. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento e ele viajou por todos aqueles continentes pregando a palavra de Deus. Mas quem era esse homem antes? Ele era um bom fariseu, ele era um homem muito religioso, conhecia as escrituras, mas não conhecia Deus, e ele acreditava sinceramente que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo. Então ele tinha prazer de perseguir cristãos. Ele achava que ele estava agradando Deus quando ele matava um cristão. Um exemplo disso, na atualidade, são os muçulmanos radicais, que, por não conhecerem o Deus verdadeiro, acreditam que quando eles matam cristãos, eles estão adquirindo terrenos, um lugar e virgens no paraíso, porque não conhecem o Deus verdadeiro. E um dia, quando Paulo estava indo para Damasco para perseguir cristãos, para matar cristãos, o próprio Cristo, então, se apresenta para ele. Uma luz muito forte fez com que Paulo caísse, e ele então ouviu uma voz perguntando: por que você me persegue? E ele pergunta: quem é, Senhor? Verso 5. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando perseguem cristãos, na verdade, estão perseguindo a Jesus, o Cristo. E ele então fica cego durante 3 dias, e enquanto isso, o próprio Deus também se revela através de uma visão para um homem chamado Ananias e pede para ele encontrar-se na casa de Judas com um homem de Tarso chamado Saulo. O Senhor disse: ele está orando e eu quero que você imponha as mãos sobre ele para que ele torne a ver.
Inicialmente, verso 13, Ananias fica com medo, porque todo mundo conhecia a fama desse matador de cristãos, mas o Senhor dá uma palavra linda para Ananias no verso 15. O Senhor disse: vai, Ananias, porque este homem, este Paulo, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias prontamente obedece, ele entrou nessa casa, impôs as mãos, verso 17 diz: irmão Saulo. Ele já chega cumprimentando ele como um irmão na fé. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, foi ele que me enviou, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Verso 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, ele recuperou a visão e, levantando-se, foi batizado. Então, esse perseguidor agora começará a ser perseguido. O Senhor escolhe Paulo como o apóstolo dos gentios. Até a sua conversão, havia sido feito muito pouco evangelismo, divulgação do evangelho aos gentios. Filipe havia pregado em Samaria para um homem etíope, Cornélio, um gentio, convertera-se pela pregação de Pedro, e alguns gregos haviam se unido também aos cristãos, mas só depois da conversão de Paulo. Barnabé foi enviado a Jerusalém para verificar a situação da igreja, depois foi a Tarso para procurar Paulo, a fim de levá-lo para Antioquia, onde os dois juntos trabalharam com os cristãos e começaram a fazer aquelas lindas viagens missionárias. E segundo Gálatas, capítulo 1, versos 17 e 18, Paulo deixa Damasco e ele viaja para a Arábia, uma região desértica, e a sudeste de Damasco, e ali ele fica por 3 anos, só depois então que ele vai para Jerusalém. E Paulo então passa a ser odiado pelo seu antigo grupo, pela sua antiga comunidade, e ele passa a ser jurado de morte. Mas, verso 29 diz: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. A partir do verso 32, Lucas registra aqui 2 episódios maravilhosos. Jesus cura um paralítico e ressuscita uma mulher morta através da vida do apóstolo Pedro, mostrando aqui que estava se cumprindo o que Jesus havia dito: eu vos dou poder, vocês vão fazer o que eu faço no meu nome. Então, um homem por nome Enéas foi curado e morre uma mulher por nome Dorcas, uma mulher muito útil para a sua comunidade. Ela, verso de 39, ela costurava, fazia roupa para mulheres viúvas, mulheres que os maridos normalmente morriam em atividades de trabalho marítimo, e essas mulheres ficavam desamparadas. Então, essa Dorcas, ela tinha um coração generoso e ela gastava seus dias, a sua vida, fazendo roupa para essas mulheres, para essas crianças. Então, quando essa mulher morre, essas mulheres estão ali segurando as roupas que ela fizera e lamentando. Era como se elas dissessem: não, Dorcas não pode morrer, ela é muito útil para nós. Ela é uma mulher de coração muito generoso, ela vai fazer muita falta. E então Deus usa o apóstolo Pedro para ressuscitar esta mulher. E no capítulo de número 10, Lucas registra a conversão de um gentio, um oficial romano, comandante de muitos soldados, um homem piedoso, temente a Deus, mas também não tinha um conhecimento ainda da verdade, ainda não conhecia Jesus como Senhor, como Salvador. E um dia ele estava orando e o Senhor então diz para ele, verso de número 4, olha, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envie homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E, enquanto eles estavam a caminho, o Senhor prepara o coração de Pedro para receber esses gentios. Verso de número 9, no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar e, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão
ele viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol, e dentro desse vaso havia animais quadrúpedes, répteis e aves. E o Senhor disse para ele naquela voz, naquela visão: Levanta, Pedro, mata e come. Mas ele disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. E o Senhor responde para ele: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Verso de número 15: O Senhor estava dando um curso intensivo, uma aula para Pedro, ensinando Pedro qual era a essência do Evangelho. O Evangelho não era só para judeus, o Evangelho era para o mundo todo. E através dessa visão, Pedro então entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar a toda a humanidade. E isso não significa que o Senhor aceite todas as pessoas sem que elas se arrependam. O Evangelho está aberto a todos, mas não a tudo. Mas o Evangelho não faz distinção de raça, nacionalidade ou status social. Uma parte interessante da história do racismo no mundo é que os primeiros locais onde negros e brancos ficavam no mesmo ambiente eram nas comunidades cristãs. Isso é maravilhoso porque mostra que em Jesus todos somos um. Verso de número 34, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro pregou o evangelho, falou sobre o plano de salvação, falou sobre Jesus e, verso 44, dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Foi a evidência de que eles foram revestidos. Verso 46, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. E todos naquela casa foram salvos, batizados nas águas e batizados com Espírito Santo.